Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a 25, que diz: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria, de modo que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, e todos os dias na praça com os que ali chegavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E, tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que novo ensino é esse de que falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos e queremos saber o que vem a ser isto? Ora, todos os atenienses e estrangeiros que lá moravam de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ao meditar sobre este texto, o Senhor me levou à seguinte pergunta e questionamento: nem tudo o que você vê realmente é o que aparenta ser. Vivemos em um período que estamos evidenciando as coisas mais que o Criador, as palavras mais que as atitudes. Mas em relação a isso se faz uma pergunta, ou se faz uma outra pergunta: como estamos vivendo? De momentos ou constantes no propósito? O ser humano é constantemente impulsionado em acreditar e aceitar como filosofia de vida aquilo que vê ou o que ouve dizer. Uma grande parte do povo cristão está no Evangelho em função daquilo que viram ou daquilo que ouviram, ou em virtude de experiências que viveram em situações isoladas e continuam indo para a igreja em busca das mesmas experiências. É fácil identificar os que estão no Evangelho ou os que vivem o Evangelho. Portanto, vamos denominar essas pessoas como momentâneas, instáveis, que estão em busca de um momento com um Deus sem relacionamento. Convertidos, constantes, os que têm relacionamento com Cristo e, consequentemente, com o Evangelho. As pessoas momentâneas são facilmente influenciadas por aquilo que vê ou ouvem no mundo físico. Essas pessoas sofrem sem perceber a influência do mundo espiritual quando, por fim, acabam se tornando marionetes do enganador, do diabo. Portanto, as pessoas momentâneas são vítimas do engano, pois não conheceram Jesus. Mas temos que evidenciar aquilo que está descrito na palavra, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entretanto, o mesmo Jesus não poderá libertar se você não conhecê-lo. Como vemos descrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, na parte A do versículo, que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Observe o propósito de Deus em relação a Eva, descrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Fica evidente que o plano de Deus para com a mulher, Eva, fosse uma força a mais, ou aquilo que correspondesse ao propósito. Satanás usa o corpo da serpente para influenciar Eva para cometer o pecado e desobedecer a ordem dada pelo Senhor. Atraente, desejável e agradável aos olhos. Assim chegou a informação através dos olhos de Eva em relação ao fruto que não poderia comer. Após o intento do diabo, a própria Eva abre espaço, dá uma brecha e passa a ser agente influenciador em relação à vida do homem, Adão. Da mesma forma que Satanás utiliza o corpo da serpente, faz em relação ao corpo da mulher. Conhecemos então a condição espiritual de Eva, momentânea. Em seguida, descobrimos que o próprio Adão também sofria do mesmo problema, momentâneo. Uma das principais armas de Satanás é a pessoa momentânea. Ele utiliza dessas pessoas para utilizar o corpo para influenciar outras pessoas ao pecado da desobediência. O mais poderoso recurso que Deus pode utilizar para combater isso é você, quando entende ser constante. Como saber se sou constante? Primeiro temos que entender que não existe dois termos. Não podemos utilizar o verbo estar para caracterizar nossa constância no Senhor. O constante é conhecido através do verbo ser. Não se diz eu estou constante, e sim eu sou constante. O verbo estar é momentâneo, o verbo ser é consolidado. Por isso, Pedro foi orientado por Jesus após ter andado com ele durante mais de 3 anos, vendo milagres feitos pelo Mestre e ter vivido momentos sobre as águas, como descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, que diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, confirma teus irmãos. O próprio Pedro conhecia quem era Jesus quando declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, Pedro, apesar de saber quem ele era, só se converte quando Jesus ressuscitou e deixou a promessa de serem revestidos de poder. Pedro aparentava ser um convertido quando estava com Cristo. Nem tudo o que parece ser é o que realmente é. Judas foi exatamente o que parecia ser. É importante entender que as pessoas que vivem debaixo de uma legalidade espiritual, elas são facilmente influenciadas por aquilo que procurou ser, seja para o bem ou para o mal. Se você é uma pessoa momentânea, você não está debaixo de nenhuma legalidade espiritual. Por isso, também identificamos nas pessoas momentâneas a característica da instabilidade e da inconstância. Um não convertido ou um instável é vulnerável às diversas influências, seja para o bem ou para o mal. Por isso, o momentâneo muda facilmente de opinião. Uma hora segue a Cristo, noutra o rejeita, vivendo assim uma bipolaridade espiritual. Hoje, assim como Paulo viu a oportunidade de falar sobre aquilo que vivia, ou seja, aquilo que ele era, como Deus fez o homem e a mulher, mas observou sua inconstância, temos que nos atentar a ser e não somente a estar. Pois quando aceitamos ser de Cristo, há um novo nascimento, mas quando estamos nele, a inconstância é notória.
O Senhor nos permitiu o dia de hoje para decidirmos mudar nossa inconstância para a constância, o estar para o ser. Escolha viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida e não perca mais seu tempo em estar. É tempo de ser. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado por este fôlego de vida. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. É maravilhoso estar diante de ti e ver e contemplar o seu senhorio. Contemplar a sua graça, contemplar a sua glória, contemplar o seu modo de nos ensinar e de nos permitir ouvir a sua voz de uma maneira poderosa, tremenda e grandiosa. Que venha, Senhor, o seu reino, que seja manifesto o seu querer, que seja manifesto a sua graça e a sua glória. O Senhor tem nos ensinado que através deste reino, nós não podemos somente estar, mas ser aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua presença, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Isso é maravilhoso, Pai. Graças te damos. Consagramos, Pai, tudo diante de ti. Mas, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho antes. Revele, Pai, cada vez mais o seu querer e o seu senhorio, em nome de Jesus. Obrigado. Consagramos tudo que temos, tudo que somos, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos, Pai, tudo aquilo que formos fazer e que seja, Senhor, para louvor da sua glória. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.